irmãos que não têm. Dia 14 a 16 de outubro, logo no final de semana seguinte, estarei realizando o terceiro módulo da Éden, ok? A Éden tem sido um instrumento de Deus para ativar muitas pessoas, para despertar uma geração. Nós já tivemos 2 módulos. O módulo 1, que é a Escola de Profetas, que é levar as pessoas a viver o sobrenatural, viver a vida no Espírito. O segundo módulo é o módulo Identidade e Propósito. É o módulo onde você se conhece em Deus, entende qual é o chamado para a sua vida. Você vence alguns desafios, como o medo que paralisa, como muitas questões que nos impedem de prosperar no ministério, no chamado de Deus. E o terceiro módulo vai ser ministrado agora em outubro, que é o módulo Libertadores. É o módulo que nós vamos tratar libertação e batalha espiritual. Vamos formar pessoas prontas para entrar na zona de guerra e conquistar territórios. Amém? Em nome de Jesus. Então, você que quiser fazer parte desse módulo 3, me procure, tá? No final do culto, em outro momento, e garanta a sua vaga. E, irmãos, o último aviso é que agora, quinta-feira que vem, começa a conferência do Ministério de Jovens, né, o Confire 2022, com o tema Assim na Terra como no Céu. E serão 4 dias do mover de Deus aqui nesse lugar. Eu tenho falado que são os jovens que estão organizando, porém é uma conferência para toda a igreja. Amém? Então fala com o seu irmão assim, olha, não fique em casa. Amém? Venha participar. Começaremos quinta-feira às 19 horas. Tá? Teremos aqui o apóstolo John e Larissa Azevedo ministrando louvor, o apóstolo John na palavra. Na sexta-feira teremos o pastor Yuri ministrando o louvor e o pastor Rogério Ribeiro, que vem lá do Maranhão, para estar com a gente na sexta e no sábado, ok? Então vão ser dias de bênção. Então a gente vai ter uma programação, né, abençoada. Vamos ter aqui uma ornamentação. A gente vai ter aqui do lado uma novidade em nossas conferências, que nós vamos ter uma plataforma 360 graus. Você vai vir, né, adquirir seu ticket ali e colocar seu celular naquela plataforma que gira, né, ao seu redor ali, ó, fazendo uma filmagem ali, junta mais 1, mais 2, e você vai poder criar um registro bem legal aqui com a gente, tá bom? E você é nosso convidado. Eu quero, nós temos alguns desafios, tá, em toda a conferência. Tem muitos custos envolvendo, e eu queria oportunizar alguns dos irmãos que desejarem, ok, servir, tá, oferecendo um jantar. Por exemplo, nós vamos receber os convidados. Nós vamos preparar aqui um lugar para recebê-los. E se você quiser, pastor, eu quero ofertar um jantar. Aquilo que vier ao seu coração, você pode estar nos procurando no final e falar assim, pastor, eu quero ofertar o jantar em uma noite. E então a gente vai organizar direitinho e você vai poder abençoar e ser abençoado. Amém? E na quarta-feira, vocês perceberam, quem não foi aqui do lado ainda, estamos em reforma. Está colocando forro nas salas, no anexo. Então, ó, vai ficar top, viu? Vai ficar muito bom aqui. Tudo isso para oferecer aos irmãos conforto, né, estética, enfim. E tá bastante sujo aí, de gesso. Como temos conferência na quinta, então nós estamos fazendo um mutirão na quarta tarde, a partir das 14 horas. Quem tiver disponibilidade, a gente vai lavar isso aqui, a gente vai arrumar para a gente poder oferecer essa conferência com excelência para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, dado os avisos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 1. Quem está nos visitando hoje? Dá um sinal para mim aqui. Sejam bem-vindos. Aqui também, seja bem-vinda. E o que é que nós dizemos para nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Você que está próximo aí, tem um casal ali, você pode cumprimentar uma senhora aqui também, tá? Vocês são bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Esta igreja os recebe de portas abertas, de corações gratos a Deus pela sua vida. Amém. Lucas 24, versos 1 ao 5, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito,
apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós te convidamos a falar conosco, Senhor, a ministrar o nosso coração, que a nossa alma se aquiete diante da tua presença, que o nosso corpo, Pai, obedeça, Deus, os comandos do Espírito. Repreendemos toda dispersão, tudo aquilo que possa roubar a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra vai ser semeada, e eu declaro: eu sou terra fértil. Declare isso: eu sou terra fértil, porque a semente não vai cair na beira do caminho a ponto das aves comerem, a semente não vai cair em meio às rochas, para que ela não consiga estabelecer sustentação, mas a semente vai cair no meu coração, Senhor, que é terra fértil. Abençoa teus filhos, abençoa cada família aqui representada, Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade nesse ambiente, para tocar, para curar, para libertar, para trazer, Senhor Deus, transformação. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, Jesus. Quanto a mim, eu te peço que mais uma vez eu permaneça escondido, Senhor, na fenda da rocha, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava hoje à tarde ali pensando e buscando em Deus uma palavra para trazer agora à noite, e eu preparei algo, mas quando eu sentei ali, quando o louvor começou a ministrar, o Espírito Santo moveu meu coração para outra direção. E eu quero falar sobre um tema, irmão, sobre o mais importante fundamento da nossa fé. Talvez o momento que você está vivendo exatamente agora precise talvez não de uma ação, de uma intervenção de alguém, da bênção ou do favor ou de qualquer coisa que o homem possa te dar. Tudo que talvez nesse momento você precise é simplesmente resgatar uma certeza que vai fazer com que a sua fé ela permaneça firme e os seus pés alcancem o lugar que Deus tem reservado para a sua vida. Porque tem horas, irmãos, que o que a gente precisa não é de dinheiro. Tem horas, irmãos, que o que a gente precisa não é de uma casa maior. Tem horas que bens, irmãos, não vão resolver o momento que estamos. Tem horas que somente, irmãos, uma certeza pode produzir em nós o que o dinheiro não compra, o que bens não podem produzir. Há momentos que você precisa da paz, que excede o entendimento. Há momentos que você precisa de uma alegria que constrange a tristeza. Há momentos que você precisa, sabe, é de descansar a alma, coisa que nada material pode produzir, nem pessoas podem produzir. Às vezes o que a gente precisa é de algo que o dinheiro não pode comprar, porque tudo que o dinheiro compra é barato, irmão, mas o que o dinheiro não compra, que de fato tem valor, a paz, a alegria no lar, o regozijo no casamento, a saúde, são coisas que só pode vir de uma fonte. Esse texto fala, irmãos, como eu iniciei dizendo, daquilo que é de mais importante para mim e para você. É o que faz sentido estarmos aqui hoje. É o que faz sentido, irmãos, só sair de casa, colocar sua roupa, vir aqui, irmãos, onde a Bíblia chama da Assembleia dos Santos. Só por causa disso, irmãos, faz sentido levantar as mãos e adorar a Jesus. Irmãos, só isso aqui, irmãos, é que faz sentido
Nada mais, irmãos. O que verdadeiramente importa para nós precisa ser restaurado nos nossos corações. É que aquele que estava morto vive. Todo desfecho bíblico, todo aquilo que aponta, irmãos, para o que mais ansiamos, que é a eternidade, a salvação, ela é fruto desse momento, desse fato importante, desse fato que é o assunto central da mensagem de Deus para o homem. Sabe, irmãos, a salvação não se trata do quanto pecadores somos, do quanto necessitados somos. Não se trata de um meio para se obter bênçãos. Salvação não se trata, irmãos, de uma legalização das promessas e nem mesmo, irmãos, do potencial que possamos ter de transmitir a mensagem a respeito dessas coisas. Sem dúvida, uma das mais impressionantes marcas da igreja do primeiro século era caminhar sobre este fato. Era, irmãos, dedicar a sua vida, caminhar numa nova proposta de vida sobre este fato. Que fato é esse, pastor, que você está falando? O fato de que o nosso Jesus vive. Nada tem mais importância para a nossa busca a Deus, senão, irmãos, o fundamento, a certeza de que Jesus está vivo. Porque se não fosse assim, de que adiantaria estarmos aqui reunidos agora? Se não fosse assim, de que adiantaríamos, irmãos, a esperança da vida eterna? Se não fosse assim, de que adiantaria, irmãos, dobrar os nossos joelhos e orar? Porque diferente das demais religiões, na verdade nós não somos uma religião, o evangelho não é uma religião. Mas para você entender, é somente aceitar, diante das demais religiões, nós somos os únicos que oramos, que adoramos, que buscamos, que nos relacionamos com um Deus que está vivo. Somos os únicos, irmãos, que buscamos a um Deus que vive e que reina pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Tudo que muitas vezes só nós precisamos no momento é entender. Ei, por que procura entre os mortos aquele que vive? Há momentos que a perda, a angústia, as decepções tentam levar nossa alma a um lugar de aflição, mas tão grande, que talvez se represente bem no que aquelas mulheres estavam sentindo, quando estavam indo para o túmulo de Jesus, com a missão de ungí-lo, com a missão de ali, irmãos, fazer um ritual no corpo de alguém morto. Mas o que talvez elas não se lembraram é de que ele já havia dito: olha, eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Sabe, irmãos, temos essa palavra diante de nós, mas alguns momentos, algumas circunstâncias fazem nós nos esquecer dessa verdade. E então, nos tornamos, irmãos, montaria para os problemas. Nos tornamos, irmãos, muitas vezes alvos de uma perseguição na nossa alma que nos faz esquecer de que Ele está vivo. Porque se Ele está vivo, aquilo que te aflige, Ele pode transformar. Se Ele está vivo, o diagnóstico que os médicos te deram pode mudar. Se Ele está vivo, significa que os problemas que tentam crescer diante de você podem ser vencidos. Se Ele está vivo, então eu posso ter esperança no amanhã. E o amanhã que eu falo não é a segunda-feira. Eu falo amanhã, irmãos, é um resultado diferente do que estamos agora vivendo. Porque talvez você não entende hoje, mas porque Ele vive, você vai entender depois. Tudo que nós precisamos em alguns momentos da nossa vida é lembrar dessa certeza. Para quê, pastor? Para não ir tratar Jesus como morto, mas sim como alguém que está vivo. As mulheres estavam indo tratá-lo como morto, mas lá elas ouviram os anjos dizendo: olha, não o trate mais como morto, porque aquele que estava morto ressuscitou. E para que Jesus ressuscitou?
Jesus ressuscitou, irmãos, para estabelecer na minha e na sua vida uma convicção que seria determinante para nosso progresso. Jesus poderia muito bem morrer e ressuscitar, e talvez esse episódio não ter necessidade de ter acontecido. A informação de que ele havia ressuscitado. Porque ele já havia passado 3 anos com os discípulos, ensinando, curando, mudando cativeiros, libertando pessoas. Os discípulos andaram com Jesus, irmãos, e viram toda sorte de milagres. Imagina aí. Imagina aí, irmãos, a escola teológica de Jesus Cristo de Nazaré. Imagina, irmãos, o caminhar com Jesus dia após dia. Ver Jesus multiplicando pão quando tinham fome. Ver Jesus perdoando quando a injustiça tentava matar. Vendo um Jesus acolhendo aqueles que o mundo rejeitava. Vendo Jesus no Monte das Oliveiras ensinando para multidões. E as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Eles aprenderam, irmãos, sabe, na fonte. Só que, preste atenção, todo aquele aprendizado poderia ser comprometido se não houvesse o fundamento. Tudo que eles viveram em 3 anos poderia, irmãos, ser comprometido se eles não tivessem tido a experiência da revelação do Cristo ressurreto. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi crucificado, o profeta Isaías declarou, profetizou, as ovelhas se dispersariam. Houve um alvoroço. Os discípulos se afastaram. Só João acompanhou. Pedro negou 3 vezes. A Bíblia vai dizer que 2 discípulos voltaram de caminho para a sua cidade e estavam tristes. Por quê? Porque o Messias havia morrido. Mas aí as mulheres estavam lá, irmãos, também no luto, decidem, só nos resta cuidar do corpo. E elas foram até o túmulo. E quando elas chegaram lá no túmulo, o que elas viram? A pedra havia sido removida. 2 varões se apresentaram a elas dizendo: ei, mulheres, por que procurai entre os mortos aquele que vive? E então o Senhor, Ele vai nos revelar, irmãos, o mais profundo fundamento da nossa fé. Porque durante todo o seu tempo na terra, Jesus veio cumprir as profecias a seu respeito e revelar aquilo que haveria de se manifestar. Então ele veio nos abrir não apenas uma janela. Jesus veio nos abrir uma porta. Jesus veio nos dar um acesso por meio do seu sacrifício. Você sabia que existem promessas ao teu respeito? Você sabia que há uma intenção de Deus a seu respeito especificamente? Quando o Senhor ele usa um homem do altar para pregar, muitas vezes e normalmente é uma mensagem coletiva. Em alguns momentos o Senhor trata de forma específica. Quantas vezes eu já vi pessoas, pastor, parece que o Senhor pregou para mim. Deus tem, irmãos, intenções claras para o seu povo. E Ele quer revelar isso. E melhor, Deus quer manifestar isso na sua vida. Deus quer te dar, irmão. Deus quer abençoar você. A vida de Cristo, a sua ressurreição, ela nos disponibilizou um novo tempo, um novo acesso, uma nova vida se originou por meio da sua entrega. Temos salvação, temos libertação, temos cura, temos paz, temos abundância e principalmente temos o Espírito Santo. Então é evidente que o grito da cruz dizendo, está consumado, deu início a esse novo tempo, a essa nova aliança, que é, irmãos, nos conduzir debaixo de uma inabalável convicção a respeito de tão precioso e poderoso fato. Qual é o fato? Jesus vive. Ele vive. Porém, a gente vai percebendo que, apesar desse fato ter acontecido, as mulheres viram, os anjos comunicaram a elas, e aí então a gente vai perceber que um desânimo toma conta,
antes desse fato acontecer. Há momentos na nossa vida que o desânimo tenta, sabe, nos pegar de jeito. É ou não é? Quem nunca acordou de manhã, irmãos, que parece que dormiu de calça jeans, né? Que nunca acordou, irmãos, pensando em, sabe, eu vou desistir desse negócio de igreja. Tô lá e parece que é só pedrada, parece que é só guerra. É luta por cima de batalha. Só que existe uma certeza que pode nos manter de pé. E qual é essa certeza? Ele vive. E foi nesse momento de angústia, foi nesse momento de desespero, que a maior revelação, irmãos, veio à tona. Talvez você entrou aqui no momento de maior angústia no teu coração. E é nesse momento que Jesus vai dizer para você. O Senhor mudou a mensagem, irmãos, para dizer para você. Jesus vive. O Rei está vivo. O Senhor está vivo. João viu o Senhor assentado à direita de Deus. João viu seus cabelos brancos como a neve. João viu que seus pés eram como latão reluzente. João viu que da sua boca saía uma espada afiada. João viu o Senhor, irmãos, assentado, como Isaías havia visto, no alto e sublime trono, porque ele vive. A morte não pôde deter ele. A cruz não parou ele. A morte não o prendeu, nem o inferno o reteve, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive. Sabe, irmãos, a única coisa que a gente precisa fazer como a igreja do primeiro século é voltar para esse lugar. Jesus havia dado a eles uma missão. Olha, vocês vão continuar o que eu comecei. Só que a notícia, o fato da morte, fez o quê? Dissipou todo mundo. Uns voltaram para seus ofícios antepassados, como a pesca. Outros voltaram para as suas cidades de origem. Outros estavam, irmãos, enterrados na lamaçal do seu pecado. Outros estavam, irmãos, simplesmente desacreditados. Mas havia uma palavra: vocês vão continuar o que eu comecei. E para que eles começassem, preste atenção nisso. Os 3 anos, olha para isso, os 3 anos que eles andaram com Jesus, não seriam suficientes para fazer com que eles permanecessem. Imagina aí você. Você acorda com Jesus, come com Jesus, dorme com Jesus, vê Jesus curando, vê Jesus transformando, dando vista ao cego, fazendo o coxo andar. E aí Jesus comissiona eles para um novo tempo. E aí, quando é a hora deles fazerem tudo aquilo que eles foram inspirados a viver, simplesmente eles se dispersam, eles entram em aflição. Cadê Jesus? Morreu. E agora, como é que continua isso? Como é que a igreja avança? Ah, meu irmão, Jesus já estava tudo pronto. Ele havia dito antes, olha, eu vou ressuscitar e eu vou aparecer para vocês na Galileia. Aí quando aquelas mulheres chegaram lá, os anjos falaram assim, olha, diga a Pedro e aos discípulos que eu os encontrarei na Galileia, como eu havia dito. Então, as mulheres voltaram, falaram a respeito do fato, e aí eles foram esperar. Estão lá discutindo, Tomé dizendo, eu só acredito vendo. Eu só creio se eu ver, se eu colocar a mão nas feridas. E de repente Jesus entra no ambiente e fala assim, ei Tomé, ei homens, por que vocês não creem? Tomé, coloca a mão nas minhas chagas. E ele viu que Jesus estava vivo. Pedro, tu me amas? E Jesus foi remindo, restaurando eles. Vocês podem mudar o discurso de vocês, porque eu cheguei, eu estou vivo. Vocês podem agora continuar, porque eu estou vivo. Tudo aquilo que vocês, e aqui é uma palavra direcionada aqui para a igreja, precisam fazer e permanecer de pé,
Está na certeza de que eu, o Senhor, estou vivo. Porque, irmãos, para os discípulos avançarem, para a igreja, irmãos, não sucumbir diante da perseguição, das dificuldades, o que é que movia ela? O que é que movia a igreja no primeiro século, irmão? Era a certeza de que Jesus estava vivo. Eles caminhavam, a perseguição vinha contra eles, irmãos, muitas coisas vinham contra eles, interditos de morte, decretos de morte vinham contra eles, mas esse fato tão poderoso fazia com que eles tivessem sempre esperança no pós-vir, sempre esperança em um dia melhor, sempre esperança numa transformação de cenários. Sempre havia esperança. Por quê? Porque se a nossa esperança havia morrido na cruz, ela ressuscitou ao terceiro dia. Então, se a cruz, se a morte não matou a minha esperança, eu vou continuar crendo no amanhã, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é poderoso. Então, se há algo de repente hoje na sua vida que tente fazer você olhar para trás, você vai dar uma resposta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer na restauração do meu ministério. Porque Ele vive, eu posso crer no filho que eu desejo gerar. Porque Ele vive, eu posso crer que a minha vida será um instrumento para a glória de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer que o meu casamento será restaurado. Porque Ele vive, eu posso crer que os meus filhos voltarão para a casa do Pai. Porque Ele vive, eu posso crer. Amém? Irmão, já não resta mais nada a fazer do céu para com a terra. Ele gritou na cruz, está consumado. Mas eu creio que precisa existir algo da terra para o céu. Uma resposta a esse fato. Eu não vou entregar meus lábios para murmuração, porque Ele vive. Eu não vou ser fonte de maldição, porque Ele vive. Eu não vou, irmãos, desacreditar das suas promessas, porque Ele vive. Você não está aqui adorando, buscando um Deus morto. Mas a sensação que eu tenho às vezes, em alguns momentos, é que nós nos comportamos como se Ele não estivesse vivo. A igreja muitas vezes se comporta como se isso, irmãos, fosse um conto de fábula. Uma história da Disney. Como se isso fosse, irmãos, um romance. E fosse apenas uma ilustração. Deus, pela sua infinita sabedoria, Ele não tinha necessidade, irmãos, de dar prova para ninguém. Entenda, Deus não te deve nenhuma obrigação. Amém? Deus não te deve nenhuma obrigação. Mas eu entendo que pelo seu amor e pela sua sabedoria, Deus sabia que se os discípulos, se a igreja não testemunhasse, ela não iria prosperar. Ela não ia avançar. Jesus sabia que se Ele não aparecesse para os discípulos, tudo aquilo que eles viram durante 3 anos, irmão, seria comprometido. Então a Bíblia vai dizer que Ele ressuscita e Ele caminha com os discípulos no espaço de 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Então, a partir dessa consciência, dessa certeza, tudo começa agora a fazer sentido. Tudo agora, irmãos, precisa ser permeado, ser por meio dessa verdade. A minha vida agora, o meu relacionamento com Deus está fundamentado nessa certeza. Meu Jesus está vivo. Se Ele está vivo, irmão, significa que aquilo que aparentemente estava perdido, Deus vai restaurar.
O que é que Deus precisa restaurar na sua vida? Apresenta para Ele agora. Diga assim para Ele: Senhor, eu sei que estás vivo. Por isso eu creio que a tua promessa se cumprirá. Ele está vivo. Isso era vital, irmãos. Essa revelação era vital. Entenda algo, preste atenção. Isso aqui pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a sua vida. Aquele desfecho, aquele resultado precisava, irmãos, acontecer para quê? Para que todo o desfecho dessa obra pudesse, irmãos, ser concluído, inclusive a descida do Espírito Santo. Sabe, muitas coisas que Deus ele fala com a gente, muitas promessas que o Senhor entrega. Jesus havia entregue muitas promessas. Dentre elas, a promessa do Pai, que era a respeito da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Quando Jesus morreu, tudo que os discípulos conseguiam conceber nas suas mentes era a ideia: perdi o meu Senhor. Cadê Ele? As promessas nem passavam pela sua cabeça. Tudo que Jesus havia dito, irmãos, nem sequer era lembrado, nem mesmo que Ele iria ressuscitar. Pois as mulheres foram lá olhar o defunto. Elas esperaram encontrar o defunto. Elas esperavam encontrar um corpo estirado lá, irmãos, enrolado por um lençol. Era isso que elas esperavam. Eu não sei o que você está esperando dessa situação na sua vida, mas você não vai encontrar um defunto lá. Você não vai encontrar um corpo enrolado num lençol. Você vai encontrar uma tumba vazia. Você vai encontrar uma tumba vazia. E a mensagem dizendo: ei, não procure Ele entre os mortos, porque Ele vive. Aplauda o Senhor. E toda a Bíblia, ela hoje, irmãos, tem um caráter absoluto. Por quê? Porque Ele vive. Se Ele não estivesse vivo, irmãos, isso aqui não passaria de apenas palavras escritas. Mas porque Ele vive, é poder de Deus para os que creem. Porque Ele vive, isso aqui, irmãos, não é qualquer coisa não, irmãos. É o livro da sabedoria, é o livro do entendimento, é o livro da revelação, é o livro da comunhão, é o livro do poder de Deus. É a palavra de Deus. Ah, mas tem muita gente dizendo aí que a Bíblia não é a palavra de Deus. Está repreendido. Porque para o mundo ela é loucura, irmão. Crer num Deus que ressuscitou é contra a razão, é contra a filosofia, é contra as psicologias do mundo. As ideias do mundo. Mas para aqueles que creem, irmãos, esta é a verdade que liberta, que transforma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque essa verdade se fez carne. Esta verdade se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E tanto quanto Ele vive, a palavra vive. A palavra, irmãos, vive e está aqui disposta para mudar a sua vida. Ele vive. Então creia que amanhã, o amanhã que Deus está preparando para você, filho de Deus, filha de Deus, vai vir, irmãos, com a grata surpresa de não é de um defunto, não é de uma notícia de morte, é uma notícia de vida, porque Ele vive. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Porque Ele vive, irmãos, eu creio que Ele está aqui agora.
Porque ele vive, eu sei, como João viu um candelabro, um castiçal, ele viu algo de fogo passeando em meio às igrejas, e João perguntou: o que é isso, Senhor? Ah, sou eu, João, passeando no meio do meu povo, sou eu, João, andando no meio do meu povo. Enquanto você adora, ele está aí na sua vida, enquanto você o reconhece, o verencia, enquanto, irmãos, você reconhece que ele está vivo. Ah, irmãos, ele vai endireitando os caminhos tortuosos da sua vida. Ele vai quebrando os ferrolhos de bronze. Ele vai despedaçando, irmãos, as portas de ferro. Porque é ele que quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Por quê? Diga, porque ele vive. Aleluia. É porque ele vive, irmãos. Eu posso dizer para a ansiedade: ah, fica na tua, porque eu esperarei no Senhor com paciência. É porque ele vive que eu posso dizer para a depressão: aquieta minha alma, porque eu o louvarei, eu o bendirei. É porque ele vive, eu darei comandos à minha alma e ao meu corpo, para andar em obediência. Porque o tempo de Deus é perfeito na vida daqueles que esperam. Na vida daqueles que esperam, o tempo de Deus é o tempo perfeito. Então, a partir de hoje, você não vai mais chorar porque não tem algo. Você não vai fazer como Ana no início. Você vai fazer como Ana na porta do templo. Senhor, eu te entrego o meu filho. Eu te entrego. O que eu mais desejo, eu te entrego. Ela agradeceu ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que no ano seguinte, Ana estava com seus filhos no braço. Por que isso, irmão? Porque ele vive. Não há nada mais poderoso na nosso contexto de vida com Deus do que, irmãos, esse fato. Não há nada mais poderoso do que isso. Entenda que tudo isso, como eu falei antes, vou repetir, que a gente está aqui agora fazendo, só tem motivo, importância. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aonde há pessoas adorando outros deuses, o intrigante, e talvez seja algo que deve nos constranger ao ponto de mudar esse cenário, é que as pessoas que adoram a Buda, a Maomé, a Allan Kardec, a Maria, adoram essas entidades, pessoas que estão mortas, como se estivessem vivas. E nós, muitas vezes adoramos, nos relacionamos com Deus que é vivo, como se estivesse morto. Deus não está morto. O meu Deus não está morto. O meu Deus está vivo. O meu Deus está vivo. E ele disse: quando 2 ou mais de vocês se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Sabe, irmãos, feche seus olhos só por um instante. Aquieta a tua alma. E entenda algo. Ainda que seus olhos não possam ver, seu corpo não possa sentir, ele está aqui no ambiente. Porque ele prometeu. E eu só posso crer nessa promessa porque as mulheres não encontraram um corpo morto, elas encontraram a tumba vazia. Ele está aqui agora. Ele está aqui nesse exato momento. Qual tem sido a tua resposta diante dessa certeza, igreja? Porque se a minha igreja, diz o Senhor, não estiver andando e crendo na minha ressurreição, como poderá esperar o meu retorno?
Se a minha igreja ela não me adora como se eu estivesse vivo, como ela pode me esperar voltar? Como uma igreja, irmãos, que não reconhece, que não, irmãos, caminha nessa certeza, mas entrega a sua vida às aflições do mundo, como esta igreja poderá aguardar o meu retorno, diz o Senhor. Porque Ele vive, que eu sei que Ele virá me buscar. É porque eu sei que Ele está vivo, que eu sei que Ele vai vir me buscar. E aquele que há de vir, virá e não tardará. Oh, oh, oh. Deixa o rio fluir. Seu poder está aqui. Seu poder está aqui, Senhor. Vem sobre nós. Flua os teus rios, Senhor. Faz-nos conduzir ao destino. O caminho é tua palavra, Pai, que eu quero percorrer. Santifica-me, Senhor, em ti. Faça-nos viver, pois não posso continuar sem a tua voz a me guiar. Ele está vivo, igreja. Ele está aqui. Te adoramos, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus. Senta no trono, Pai, neste lugar. Ocupa o centro, Pai, neste lugar, Senhor. Ocupa os nossos corações, Jesus. Ocupa, Pai, Deus, o nosso coração nessa noite, Pai. Arranca tudo aquilo que nos impede de te ver, Senhor. De te adorar, Jesus. Aquieta a tua alma, meu irmão, minha irmã. Descansa no Senhor. É tempo de ressurreição, é dia de ressurreição.